Agora, num presente de Bendix, as mais perfeitas máquinas automáticas de lavar roupa fabricadas no Brasil e de seus revendedores patrocinadores, vou contar para vocês as histórias maravilhosas Bendix. Era uma vez um rouxinol, e o seu canto era tão melodioso, puro e delicado, que consolava os aflitos e levava alegria aos pobres. Mesmo o trabalho mais difícil se tornava agradável quando o rouxinol chinês estava perto, cantando. Um dia, uma das mais humildes servidoras do palácio do grande imperador da China lavava roupas à beira de um regato, feliz em seu trabalho porque o rouxinol cantava sua doce canção, quando algo muito importante aconteceu. Oh, pássaro! Oh, rouxinol, orgulho da China! Graças te damos pelo teu suave cântico. Ver o seu trabalho. Oh, senhor! Adorada e venerada Alteza! Como? Então você me reconhece? Oh, haveria por acaso alguém em toda a China que não conhecesse o filho único do imperador, o herdeiro da coroa? Levante-se. Sabe que você é muito bonita? Onde é que você trabalha? No palácio, meu príncipe. Sou uma das mais humildes camareiras. E o que é que a formosa camareira faz aqui no campo, longe do palácio? Ah, meu senhor. Ai, meu trabalho termina. Eu busco esse lugar tranquilo para lavar minha roupa e ouvir o rouxinol. Qual o rouxinol? Oh, senhor. Então nunca ouviu falar do rouxinol? Todos os camponeses e pescadores e as criadas só falam nesse pássaro maravilhoso que com o seu canto traz alegria e paz aos corações. E por que então meu pai, o imperador, e sua corte nunca ouviram falar desse pássaro? O chinês, dos mais distantes países e das terras mais longínquas, vêm viajantes colocar-se sob esta árvore para ouvi-lo cantar. Interessante. Todos, inclusive os de outros povos, conhecem o rouxinol. E nós, na corte, jamais ouvimos falar dele. Algumas vezes os nossos olhos estão cegos e os nossos ouvidos estão surdos para as belezas perto de nós. É, de fato. Vendo a beleza do seu rosto e a suavidade da sua voz, vejo que tem toda a razão. Alteza, é o rouxinol. Pela primeira vez, o príncipe herdeiro, o filho único do poderoso imperador da China, ouvia o rouxinol. E pela primeira vez também reparava na beleza e na graça daquela que era uma das mais humildes servidoras do palácio. Aos ouvidos do imperador também chegou a notícia de que a não muitos metros do palácio havia um pássaro de suave e doce canto que alegrava os pobres, levava alento aos corações aflitos e encorajava os que se achavam em pesados trabalhos. Alguém neste palácio poderá por acaso me explicar o que vem a ser esse tal rouxinol? Majestade, nunca ouvi sequer uma palavra sobre esse pássaro. Não me admira. De tudo o que se fala, você nunca ouve nada. Saia! E dizem que o rouxinol ofusca as estrelas do céu. Ó astrônomo real, você naturalmente saberá falar sobre ele. Adorada Majestade, eu poderia dizer o nome de qualquer estrela de todas as constelações. Sirius, Vega, Altair, Deneb, Aldebaran... Fale-me do rouxinol. Ai de mim, Majestade, dele eu nada sei. Com efeito, na corte ninguém sabia coisa alguma a respeito do rouxinol. Foi chamado Real Maestro, conhecedor de todos os instrumentos, homem capaz de escrever uma fuga e um minueto, sons dos instrumentos mais estranhos, conhecedor de flauta, dos flautins, da lira, do tamborim chinês, pois ele também nada sabia dizer acerca do rouxinol. A tal ponto se irou o imperador que prometeu expulsar todos os seus ministros se à hora do chá o rouxinol não estivesse ali na corte à sua frente. Era realmente um absurdo. Até mesmo do Japão receber uma carta declarando que, embora milhares de homens houvessem trabalhado
construindo o palácio e despejando nele riquezas incalculáveis em mármores e ouro e pedras preciosas, mesmo assim, dizia a carta, o rouxinol chinês era ainda mais precioso. Estava o imperador irado dessa maneira quando chegou o príncipe herdeiro. Meu Augusto pai, preciso falar. Deixe para outra hora. Não quero ouvir criancices. Majestade, eu quero me casar. Pois é, estamos todos empenhados na busca... Oh, o quê? Casar-se? Você? E com quem? Com a mais humilde camareira deste palácio. Não será preciso dizer que o imperador teve um terrível acesso de cólera. Aquilo era demais. O príncipe herdeiro do poderoso trono chinês casar-se com uma humilde camareira. Mas, e explicou ao pai que encontrara a moça junto ao regato e que ao lado dela ouvira o rouxinol. Ao ouvir falar no rouxinol, os olhos do imperador se arregalaram e ele não quis ouvir falar noutra coisa. Exigiu que todos, seu filho e ainda o astrônomo da corte e o real maestro, partissem imediatamente em busca do precioso pássaro. Não fosse a presença da humilde camareira, e o rouxinol chinês não teria ido ao palácio real. Chico do primeiro-ministro da corte. A ninguém ele devia obediência. Também teriam sido inúteis as palavras do maestro real ou do astrônomo que conhecia. Mas, aos rogos da humilde camareira, o rouxinol ouviu. E em grande alegria a caravana se dirigiu ao palácio real. Ao chegar ao palácio, o primeiro-ministro, servil e bajulador, principiou um discurso. Meu adorado, temido e augusto soberano, meus nobres senhores reunidos aqui, permiti-me apresentar para vossa aprovação e deleite sua senhoria, o rouxinol. Ora, deixe disso. Quero ouvir o rouxinol. E descendo de sua majestade e glória, o augusto soberano da China pediu humildemente ao rouxinol que cantasse. E a suave canção do pequenino pássaro ia dominando o grande salão do trono do imperador da China. E cada membro da corte retornava à infância nas asas daquele cântico, e a ternura dominava todos os corações. Tão contente estava o imperador que começou a fazer as mais pródigas promessas, e ofereceu ao rouxinol seu manto e sua espada. Mas a camareira explicou que nada disso atraía o maravilhoso pássaro. Para ele, uma lágrima que suas canções provocassem era mais preciosa que os aros. Então, todo o reino... Este é o nosso edital. Escutem todos. De agora em diante, o rouxinol fica nomeado por nossa vontade soberana chefe imperial dos cantores da China. Nessa altura, o imperador já concordara em que seu filho se casasse com a camareira. E o rouxinol ficou no palácio numa gaiola de ouro, e o imperador era feliz. Mas o povo sofria, porque não podia ouvir a doce canção que aliviava o seu duro trabalho. Ficou assentado que passadas 12 luas e uma colheita de arroz se casaria com a camareira. E apareceu, brilhou por uma noite e logo empalideceu. Cada noite o rouxinol cantava e cada uma de suas canções era ainda mais bela. Um dia, o grande imperador da China recebeu a ilustre visita da princesa dos 1000 passarinhos, que viera do Japão especialmente para oferecer ao imperador da China um maravilhoso rouxinol mecânico. E como era belo esse rouxinol, todo de ouro com esmeraldas incrustadas em seus olhos e safiras nas penas. E além de tudo isso, o rouxinol mecânico seduziu o imperador e a corte, que o rouxinol verdadeiro, o orgulho da China, ficou esquecido e voou para o campo. E o príncipe herdeiro começou a achar grandes encantos na princesa dos 1000 passarinhos que levara o rouxinol mecânico. E a camareira também ficou esquecida. Uma noite... Chamem os médicos da corte. Chamem. Uma desgraça, uma calamidade. O meu rouxinol deixou de cantar. Não canta mais. Chamem. Foi chamado o médico, e o médico nada podia fazer num rouxinol mecânico. Foi chamado um relojoeiro,
e ele também não entendia do complicado mecanismo. Positivamente, o rouxinol mecânico não cantaria nunca mais. O imperador sofreu a tal ponto o golpe que caiu gravemente enfermo. Nada poderia salvar o imperador, e a corte já se preparava até para fazer subir ao trono o príncipe herdeiro. A escura veio se aproximando. Nada conseguia demover a morte de seu intento de levar o grande imperador da China. Sabendo que o imperador estava assim tão enfermo, a camareira foi ao campo e levou ao palácio o verdadeiro rouxinol. Aos primeiros trinados do maravilhoso pássaro, o imperador começou a despertar e a morte foi se afastando. Eu o afastei de mim para sempre. Ele veio quando mais precisei dele e expulsou a morte. Como poderia recompensá-lo? Suas lágrimas o rei. Ele ficará para sempre numa gaiola de ouro ao meu lado. Oh, não, majestade. Ele não pode construir seu ninho em palácios. Deixe-o em liberdade e todas as noites ele virá pousar no parapeito de sua janela e cantará também trabalho. Minha amada, Meu príncipe. quão insensato fui. Como te quero. E enquanto os dois namorados se abraçavam, o imperador se dirigiu até a janela e aspirou o ar puríssimo da manhã azul. E contemplou a grama verde e o arroio deslizando tranquilamente sob as árvores. E só notando a presença dos pescadores e dos caçadores e das moças lavando roupa junto ao regato, é que ele observava realmente que pela primeira vez podia ter para todos duas palavras. Bom dia. O rouxinol chinês. Um rouxinol que vivia próximo ao palácio do imperador da China, alegrava com o seu canto todos os camponeses das redondezas. Um dia, o príncipe herdeiro, atraído pelo canto do rouxinol, encontrou uma das camareiras do palácio e por ela se apaixonou. O imperador, sabendo da fama do passarinho, ordenou que o trouxessem à sua presença. Obedecendo à ordem real, a jovem levou o seu rouxinol à corte e o imperador, ouvindo seu mavioso canto, decidiu que a camareira era digna de se casar com seu filho. Nessa época, chegou à corte a princesa dos 1000 passarinhos, que trazia um presente do imperador do Japão. Era um lindo rouxinol mecânico, todo feito de ouro e pedrarias. O príncipe, fascinado pela princesa do Japão, desprezou a camareira, que voltou entristecida para a floresta, com o rouxinol verdadeiro. Na corte, faziam-se planos para o casamento do príncipe com a princesa dos 1000 passarinhos. Um dia, porém, o rouxinol mecânico quebrou-se e o imperador ficou tão triste que adoeceu gravemente. O príncipe, caindo em si, compreendeu que havia sido atraído pela beleza artificial da princesa dos 1000 passarinhos, e retornou célere à floresta em busca da camareira. O imperador, revigorado pela canção do verdadeiro rouxinol, curou-se, e então aprovou as núpcias do príncipe com a sua bem-amada,